Essa gravação antes, começamos agora. Foi um comecinho de mistério, né? Mas, bom, meu nome é Vitória, conheço muitos e muitas aqui, fico muito feliz, né, de ver rostos conhecidos, mas também novos. Faço parte do Coletivo Ação Libertária desde o ano passado. A intenção da gente puxar, né, esse grupo de estudos vem como um compromisso, né, com a aproximação que a gente vem tendo com a articulação da Teia dos Povos. Alguns de nós já conhecem alguma galera, né, da Teia dos Povos de São Paulo. Eu, particularmente, já pude comparecer junto aos territórios. A Luísa, né, e acredito que outros companheiros aqui da Teia de São Paulo também estão presentes, né. O grupo da Teia dos Povos de estudos, né, desse livro já foi realizado pela Teia de São Paulo em outros momentos, assim como teve o grupo, né, do livro Escola da Reconquista, Mestra Maiá, né, e a gente, inspirada nesse movimento, também escolhemos, né, dar continuidade a esse estudo, até porque a gente sabe que é uma obra, né, que precisa ser lembrada, precisa ser conhecida. Muitos aqui têm os livros, né, muitos ainda não, mas a gente, né, escolheu a ideia do encontro online para que a leitura pudesse ser coletivizada, pudesse estar acessível para todo mundo, mesmo quem não tem a obra. Esse PDF dos 3 primeiros capítulos, né, a gente pediu autorização para o Erasto para poder estar divulgando para vocês. E acho que é um pouquinho isso, assim. Quer falar um pouquinho da Cal? Para quem não conhece, né, a Coletivação Libertária ainda, conhecer um pouquinho. Então, a CAL é uma formação, né, de luta, assim, de comunidades, né. Bom, temos diversos setores, né, de como a gente vai estar lidando, né, com aquela base, né. A gente, então, analisa o local, a gente tenta, compreende as demandas, né, das pessoas, e a gente organiza como a gente vai estar, né, lidando com aquelas demandas. Então, tem o Manchester, que é um espaço que a gente toca, né, a gente tem uma ordem comunitária, a gente está construindo agora um centro cultural também, né, para as crianças, e outros espaços a gente toca também, né, na aldeia Tereguá, e, bom, outras infinidades. E a organização em si, né, tipo assim, a gente tenta, né, expandir a nossa soberania, né, perdão, gente, a nossa autonomia, no caso. Expandir, né, nossos valores, perdão, expandir valores, assim, da nossa soberania, para que as pessoas, né, que... Perdão, gente. Pode finalizar? Eu não consegui, gente. Vamos lá. Acho que é uma experiência, né, enquanto Sim. estudo, de todo mundo estar se colocando à escuta, né, ativa ali também a partilha, mas o que a gente queria apresentar da CAL, né, do Coletivo Ação Libertária, para quem não conhece, é um coletivo que traz uma postura, né, de frente anarquista, com incentivo, né, e construção coletiva de poder popular nos territórios. Bauru fica no interior de São Paulo, né, e é uma terra indígena, né, é um território de resistência e que passa por diversos apagamentos, né, e silenciamentos da história. Então, a nossa aproximação, por exemplo, com Manchester, né, que o Samu compartilhou, é um território de ocupação urbana, né, que está há 8, 9 anos resistindo. Então, a gente acredita que a nossa atuação ela precisa ser orientada através de referenciais de luta, referenciais não só teóricos, mas experiências práticas que vão construindo, né, essa atuação. A gente vive sobre uma sombra, né, do assistencialismo, né, da catequização nos espaços, como o cristianismo, né, fundou desde a colonização formas da gente estar nos territórios de uma maneira violenta, né, retirando assim os espaços de autonomia e construção coletiva. Então, a CAL é um espaço de experiências, né? Tem pessoas de várias áreas, de várias idades, com várias áreas de atuação, assim,
E a gente vê que isso se mostra, né, nesse grupo de estudos aqui também. Então, fico muito feliz de estar todos aqui. A gente queria abrir, né, a apresentação para todo mundo, mas tem 30 pessoas aqui, mais ou menos. Então, a gente gostaria de dar preferência para pessoas indígenas, quilombolas, territorializadas, né, que pudessem se apresentar, que gostariam de compartilhar a fala. E o pessoal da TI de São Paulo também, né, que já passou por esse processo e está aqui compartilhando junto. E, né, se mais alguém sentir de se apresentar aqui também, é bem-vindo. Mas também o grupo, né, do WhatsApp fica como esse espaço de partilha, onde as pessoas vão poder se apresentar, falar dos seus movimentos, de onde é, porque isso gera as conexões, né, e o propósito é esse também. Então, às vezes você fala que você é de um lugar do Rio, alguém que é de lá também se conecta, conhece o trabalho, e isso a gente vai se transformando através da rede virtual também, que é um espaço político também que precisa ser ocupado. Então, Vitória, só antes de começar essa dinâmica, que é interessante, sim, eu concordo com vocês, das apresentações, mas vocês conseguiriam colocar no grupo aqui o endereço ou alguma rotina para a gente se aderir ao CAU, ou colocar. Eu já vi que o pessoal colocou o Instagram, mas o Instagram não tem onde, se é ao sábado, se é à semana, e onde a gente poderia entrar em contato direto com vocês, para a gente conversar mais do ponto de vista, de, como vocês bem falam, e é bem interessante, vamos discutir hoje no livro, da praxe, né, do fazer. E é o que nos está nos unindo aqui. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeceria bastante. Liliane, querida, a gente tem, né, o perfil do Coletivo Ação Libertária, que é um espaço onde a gente divulga as nossas ações. A gente ainda não tem outra plataforma, né, de divulgação sobre isso, mas quinzenalmente a gente está se encontrando nos mutirões no Manchester, e isso vai de acordo também com as relações que vão sendo construídas, com as demandas que vão aparecendo, com o movimento próprio da cidade. Mas o Instagram, ele é o espaço de maior contato, vocês podem mandar mensagem lá também, e a gente está divulgando os eventos, né, que acontecem na cidade, os movimentos que a gente consegue estar presente, ou que a gente não consegue, né, mas está divulgando e compartilhando também. Mas é essa rede por enquanto. Se tiver alguma dúvida, né, tem o nosso contato no grupo, pode chamar no pessoal também, a gente continua seguindo. Gratidão, Lili. Alguém gostaria de se apresentar, abrir o microfone? Aqui perguntaram o que é o Manchester. Eneptuna. Vocês querem responder o que é Manchester? Eneptuna, boa noite. Eu sou Maria Graciada, estou Maria Graciada nessa existência. Eu sou tupinambá. A minha atuação agora assim, é articulação para a criação da Ecoversidade Intercultural dos Povos, que vai ser uma universidade livre para mulheres de todos os povos. A gente está bem pertinho ali de Joelson, né, da TEA, que agora está lançando a Universidade dos Povos. E minha mãe é Maiá, minha mãezinha, que estamos sempre juntas em tudo na vida. E estou ligada ao movimento das parteiras, né, tradicionais. Minha frente principal é a juventude, né? Minha luta principal é que a juventude possa se fixar no território. E o que me move na vida é que a gente alcance nossa soberania, em todos os sentidos, né? Eu sou uma pessoa que não acredito em política partidária, eu acredito em pessoas, né? Na união nossa. E luto mesmo por essa governança que a gente está aí irmanado, e sou uma ativista tempo integral. E estou muito feliz de estar aqui.
estava cheia de compromisso, desmarquei tudo para estar nesse grupo, quero muito estar com vocês. Me motiva muito. Você falou uma coisa, eu esqueci seu nome. Vitória. Vitória, você falou uma coisa muito importante, que eu acho que é o que vai virar essa página aí, é a nossa união, as nossas relações, né? Eu faço parte também de um coletivo que a gente criou chamado Wairacunas, só de indígenas mulheres, que a tradução é Mulheres do Vento. E começou a rolar umas... Eu tenho dois ativismos fortes, eu não vou falar muito não, só para falar a importância do que você disse, sabe, Vitória? Eu trabalho como voluntária criando, né, o processo do Ailton Krenak, o Ciclo Selvagem, estou envolvida na Biblioteca Selvagem e no Ciclo Selvagem de crianças, né? Nessa proposta das escolas vivas e, enfim, fora da caixa. E tem acontecido coisas muito legais, tanto nas Aracunas quanto no Ciclo Selvagem. Aliás, quem estiver no Rio, gente, dia 23 Ailton vai estar lá, a gente bolou esse encontro lindo para todos vocês, o lançamento da 7ª Flash. Mas aí, o que está acontecendo é que aí o pessoal chega, né? E a gente recebe pessoas que estão andando por aí lá na Bahia a gente recebe na Bahia, eu às vezes estou aqui em São Paulo também recebo em São Paulo, e agora eu estou indo para o Rio, uma mana vai me receber no Rio, sabe? Isso é muito lindo, né? Muito lindo, eu acho que essa é a nossa força, né? Nossa potência de acreditar realmente que a gente está construindo algo que vai fazer um barulho grande aí nessa terra. Prazer estar aqui, viu? Muito obrigada, Cuecatueté. Cuecatueté, querida, gratidão pela partilha. Se você puder, né, tá divulgando as redes dos projetos que você mencionou, para que a gente possa estar fortalecendo, se apoiando, divulgando. Muita força e proteção. Mais alguém quer abrir o microfone, dar uma palavrinha? Eu sou a Luísa, da Teia dos Povos São Paulo. Eu sou militante anarquista tem uns bons anos, né? E tenho militado principalmente por questões relacionadas à agroecologia, promoção da soberania alimentar, né? Apoio ao MST, apoio à luta indígena. Então, esse tem sido o meu foco. E faz mais ou menos um ano que eu tenho caminhado com a Teia, né? Ajudado a construir a Teia aqui em SP. E eu acredito nisso mesmo, eu acredito que a gente tem que formar essas alianças, tem que unir as diferentes lutas, né, a luta dos povos indígenas, do povo preto, a luta das cidades, e que a solução vem dessas alianças, vem de baixo, que a gente tem que tomar controle das nossas vidas, né, e seguir construindo essas alianças. Então, estou feliz de estar aqui, estou feliz de ver alguns rostos conhecidos, alguns rostos novos, e estamos aqui para essa leitura, gente. Boa, Lu, gratidão. Muito importante você estar aqui com a gente, mana. Maravilhoso. Vou tá acompanhando no grupo de leitura. Bom, são 8h20, né? A gente tem uma estimativa aí de 1h30 para o encontro. A nossa ideia não é passar muito disso, né? A gente segue o fluxo, claro, de uma maneira orgânica, mas é tentar respeitar um pouco o tempo. A gente pensou em começar a leitura, né? A gente vai projetar aqui na tela os capítulos iniciais. A proposta é ser uma leitura dinâmica, né? E é esse objetivo, né? Para que seja mais ativa a leitura e todos, né, que sentirem vontade de participar ou quer participar dessa vergonha, participem, né? Aí é só ficar com a mãozinha levantada, que a gente vai anotando, né, quem vai ler, e vai sua vontade, né? Dê um parágrafo, assim, ou dois quiser, só não também, né, atropelar o tempo, né, do coleguinha para respeitar a leitura do próximo. E é isso, né? A gente sabe que, tipo, ficar ouvindo os outros lendo é meio maçante, assim, né? Cansativo. Às vezes a gente volta, né, de um dia exaustivo e, tipo... Então, a gente se colocar ativo também nessa dinâmica. Quem quiser, levanta a mãozinha, né? Lê junto. E aí, ao final da leitura, a gente vai colocar mais ou menos até umas 9,
9 horas, assim, a leitura, vamos ver até onde vai, para depois a gente ter um espaço de discussão, né? Cada um poder partilhar onde isso impactou, onde isso dialoga também com os movimentos e trabalhos que estão acontecendo, as inspirações, né, esperanças, é um lugar, né, onde o afeto precisa de espaço para isso. O movimento anarquista precisa muito aprender disso, né? A gente está aprendendo junto com os povos indígenas, junto com os povos pretos, porque é a resistência que se manteve até hoje, né? Então, seguimos. Gente, tá dando certo? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Tá meio longe, né? A gente vai estar aproximando. Está muito pequeno, Vitória, e está cortando o texto. Não, a gente vai posicionar, só um instante. Mas eu acho que se o pessoal tiver o PDF, né, a gente pode estar acompanhando aqui só a leitura. Tá um pouquinho melhor? Dá para ler, por exemplo? Ah, sim. Tá ótimo. Tá. Gente, tem o prefácio, né, do livro. A gente não está disponível, né? Na verdade, está disponível o prefácio no PDF. Então, a gente vai começar pela apresentação do livro mesmo, tudo bem? Então, essas primeiras páginas ficam a cargo, né, de cada um ler, se inspirar, fala um pouco sobre essa trajetória do mestre Joelson mesmo e da Teia. E é isso. Alguém quer começar a leitura? Bom, eu vou começar, então. Tá. A tarefa de destruir o capitalismo, o racismo e o patriarcado ainda está por se realizar em nossa sociedade. Segue numa violenta crise capitalista, cada dia mais excluindo os povos da possibilidade de viver, seja pela superexploração, seja porque agora atacam ainda mais rios, florestas, serras e mares, nos tirando a vida em sua forma natureza. Não acreditamos mais na possibilidade de solucionar o problema dos povos, combater a miséria, a desigualdade e as violências por meio das engrenagens do Estado burguês. Vimos as esquerdas se iludirem com o poder e, em seguida, aliarem-se com os poderosos, com os inimigos, como um latifúndio. Não tá dor para o povo ser vítima de pretensa esquerda e seus grandes projetos de aliança com os ricos. Estamos falando dos povos que perderam seus rios por hidroelétricas, por mineradoras, fazendas. Calma. Só um minutinho. Mineradoras por empreendimentos do agronegócio que usaram toda a água para irrigar seus bolsos. Mas também estamos falando de povos que estão sofrendo genocídio por arma de fogo nas periferias. Então, tomar o Estado pela via, pelas regras que os brancos burgueses criaram, não nos interessa. É isso, gente. Próximo. Continua a leitura? Qual é a dinâmica, Vitória? A dinâmica, isso que eu queria saber. Eu sugiro que a gente faça, que nem a gente fez outra vez, que é ler um parágrafo, aí fala o nome de uma pessoa, aí a próxima pessoa lê outro parágrafo e joga outro nome, que aí vai fluindo. Massa.
Mas faz algum comentário no parágrafo ou não? É leitura mesmo, primeiro? O que a gente fez a última vez foi ler e aí depois comentar, assim, depois abrir a roda para conversa. Excelente. Obrigada. A Thaís tinha levantado a mãozinha, se quiser, Mana. Eu vou. Também não acreditamos que haverá um pacto democrático e popular para assegurar direitos fundamentais para a classe trabalhadora. Esse pacto é uma cilada, uma conciliação de classes com os ricos visa calar a boca da revolta. Essa paz é a harmonia da produção capitalista, não é a paz dos povos. Essa falsa paz não nos interessa. Como dizemos, quem muito merenda, não janta. Não queremos merendas, migalhas dos governantes. Onde quer que esse projeto tenha logrado algum êxito inicial, logo depois foi golpeado pelos seus próprios aliados de cima com humilhação para as esquerdas. Foi assim no Paraguai, no Equador, no Brasil e na Bolívia. Será assim no México também. Acreditamos que já basta, que nosso caminho, portanto, é por meio da autonomia e da construção de territórios, gerando poder desde baixo, com a tomada de meios de produção. É sobre essa grande jornada que eu não consigo, que queremos falar. Continua? Agora manda o nome, fala o nome de alguém. Liliane. Vivi, abre o microfone. Muito obrigada. Nossa jornada, nossa grande luta é contra o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Todos os nossos caminhos elencados aqui são para que triunfemos na derrota da branquitude colonial, das classes dominantes e da subjugação das mulheres pelos homens. Para isso, permitam-nos explicar a diferença entre jornada e caminhada. O que chamamos de jornada é o devir mais amplo, é o grande projeto, o objetivo mais amplo. As caminhadas são as etapas necessárias para percorrer a jornada. Ainda os passos, que são as tarefas necessárias para lograr êxito entre cada caminhada. A jornada é o esforço de manter o nosso horizonte, que tudo que... Obrigada. Que por será que é tudo que fazemos? Então, em tudo que fazemos para que triunfem os povos e se libertem das amarras raciais, do capital e do gênero. Então, isso é o que chamaríamos de estratégico, anos atrás. Mas falamos jornada para que as pessoas entendam que, mesmo quando estamos fazendo um mutirão para dar manutenção numa agrofloresta, estamos lutando contra o capitalismo. E o faremos de modo a avançarmos no combate ao racismo e ao machismo. Então é isso. Não se pode perder a dimensão de que há uma grande luta, uma revolução que trilhamos no ritmo muito próprio dos nossos povos. Pode ser, Débora, você quer ler? Tá. Tem uma música rolando aqui que o pessoal tá ensaiando. Se atrapalhar, vocês falam. Com licença. Quando falamos em caminhada, estamos falando em uma etapa da jornada. Não é possível guerrear sem armas, como também é impossível viver no chão sem água. Para que a jornada triunfe, precisamos construir caminhadas que estabeleçam as estruturas e os pilares da nossa nova morada, da grande luta que é a própria jornada. Assim, para que exista a jornada, precisamos produzir muito alimento, vencer a fome. Pois, no último século, a fome tem sido a condição de chantagem nesse país para que os povos não enfrentem seus algozes. Desse modo,
Construir soberania alimentar é uma caminhada, sem a qual nossa jornada poderá ficar comprometida, sem a qual todo projeto emancipatório pode ser assediado pelos poderes para se desmobilizar. Além desta, existem muitas outras caminhadas para que construamos a jornada. Acreditamos que, para ter êxito em nossa jornada, será necessário caminhar fazendo alianças, construindo soberanias, alimentar, energética, pedagógica, fomentando a liderança das mulheres, comunicando e etc. Por isso, são muitas as caminhadas. Pode ser a Joyce. A Joyce, no caso, é o nosso perfil, que a gente está na conta dela. Então, Então, pode ser a Vitória. Eu gostaria de passar para a Maria, se a Maria se sentir de somar na leitura. Maria, eu? Que Maria, né? Tantas Marias. Peraí, que eu olhei para vocês e me perdi aqui. Onde está mesmo? Cada caminhada, não é isso? Peraí. Cada caminhada para um rumo dentro da jornada. Conta com passos, que são as tarefas a cumprir na curta duração, na pequena temporalidade. Então, vejam, se lhes falamos que soberania alimentar rompe com a chantagem da fome e nos torna mais altivos e fortes na luta contra o capitalismo, há que se cumprirem alguns passos, como fazer um banco de semente, organizar a produção de existência, criar sistemas agroflorestais, construir reservas de alimentos para a luta, etc. São passos dentro da caminhada. É assim que pensamos, então. Continua mais um pouquinho ou passo para alguém? Vocês acham? Se sentir, é livre. Pode continuar, Maria. Você fica Tá bom. As pessoas de esquerda acham que o grande esforço delas é para superar o capitalismo, o racismo e o machismo. E ficam na internet e nas reuniões de suas organizações fazendo grandes discursos. Muitas vezes elas falam para si mesmas. Sempre haverá alguém dizendo que fulano acha que está lutando, mas não está. Que Beltrano, militante, só está colaborando com o sistema. Que Cicrano se acha revolucionário, mas na verdade é só gogó, é só de boca. Vejam, nós não lutamos diretamente contra o capitalismo, o racismo ou o machismo em suas formas abstratas. Da mesma forma, é um erro de se esforçar tanto na jornada, pois ela é muito impalpável, dado o seu arco longevo. Vou passar para outra pessoa. Letícia, já foi? Não, então Letícia. Deixa eu ver se a gente para nossos inimigos são muitos materiais ou não? Por isso não há... Ai, peraí. Aqui. Por isso não... Ai, peraí. Por isso não é na jornada que devemos colocar nossos esforços. Nossos inimigos não são muitos materiais. Então, acreditamos que nosso esforço maior deve estar na construção das caminhadas intermediárias, realizando os passos da luta, as tarefas no cotidiano. É isso, em outras palavras, a ideia de ação comunitária que nossos irmãos e nossas irmãs pretas têm nos ensinado. É ali, na ação concreta, no bairro, na horta comunitária, no trabalho com os irmãos, no cárcere, na escola criada para meninas pretas e meninos pretos, se fortalecerem no enfrentamento ao racismo. É ali que você, de fato, faz o combate racial. Vou continuar, mas sem entender isso, é difícil avançar, pois ficaremos na radicalidade de boca. Serão horas e horas jogadas ao vento, porque as palavras serão jogadas ao vento se não há ação. É isso que colegas marxistas chamam de praxe. Essas palavras jogadas fora nos atrapalham.
Muitas vezes, as pessoas que se apaixonam por essas palavras se frustram ao conhecer a ausência de práticas desses faladores. E com isso, acreditam que as ideias são ruins, são falsas. Então, não queremos radicalidade de boca, queremos uma radicalidade poderosa, vinda da terra, com raízes verdadeiras em nossos povos, com disposição para o combate. E para isso, não há dúvida, é preciso organização. Aí eu vou convidar o Guilherme. Organicidade. Observando a experiência histórica dos partidos políticos do Brasil, a Teia dos Povos viu muitos deles se reivindicarem como revolucionários e afirmarem que conseguiriam organizar as classes trabalhadoras e os povos em uma grande luta. Bom, nenhum partido conseguiu tamanha façanha. Vimos, pelo contrário, partidos ditos revolucionários, por vezes, criticarem os movimentos sociais organizados existentes, não se aproximarem dos povos originários e quilombolas, se afastarem da realidade dos territórios. Vimos, enfim, esses partidos não serem capazes de construir boas relações com os povos. Os projetos revolucionários desses companheiros trocavam o real histórico, os movimentos sociais autênticos dos povos, por um ideal de unidade que jamais vimos acontecer nessas terras. Nós entendemos que as organizações, povos e movimentos sociais não vão baixar suas bandeiras e se submeter aos ditames de um partido, e nós entendemos as razões. São muitos anos entre cooptação, traições, violências sutis, racismo de gente que vestiu as cores das lutas revolucionárias. A sabedoria de nossos povos... Esperar para acompanhar. A sabedoria de nossos povos está, portanto, correta em manter suas bandeiras levantadas, mesmo com a sedução ininterrupta de uma unidade capaz de vencer nossos inimigos. Contudo, não podemos ser nós a negar a necessidade de construir uma unidade. O desafio histórico à nossa frente é muito maior do que a capacidade de combate atual das organizações políticas dos povos do Brasil. Apenas a unidade pode nos fazer avançar e impor importantes derrotas aos nossos inimigos. Eu vou passar para o Wesley. Wesley? Uia, tá. Minha mãe tá fazendo janta, se fizer barulho, é isso, desculpa aí, gente. Por tudo isso, a Teia dos Povos se constituiu como uma articulação. A unidade que queremos não é a da bandeira, da identidade política, mas da ação. Se um povo indígena desterritorializado retoma seu território ancestral a partir de uma reivindicação de sobrevivência em meio às violências do mundo moderno, para nós, eles estão construindo territórios que podem ser autônomos e capazes de gerar uma vida boa e digna para si. Então pensamos que, a seu modo, eles tomaram um meio de produção, porque a terra é a vida em si, mas também é o que se convencionou nas esquerdas chamar de meio de produção. Não importa aqui se eles seguem ou não uma tradição de esquerda europeia. Nos importa a ação. Da mesma forma, se uma organização preta organiza os povos da periferia para fundar um quilombo e se livrar de toda a violência, perseguição e extermínio que o Estado comete contra eles na cidade, pensamos que estão construindo um território que tem tudo para ser um espaço de combate ao racismo. Se estão tomando a terra, então estão enfrentando o latifúndio, que é o nosso inimigo mais antigo por aqui. É na ação concreta que a unidade surge. Eu passo ou se... Deixa eu ver quem mais tem para eu passar. Levanta a mão alguém aí. Continua então, mais um pouquinho. Tá. Nós nos organizamos de modo a entender como as decisões precisam ser tomadas e em que rumo podemos avançar. A Teia dos Povos é composta, portanto, de territórios organizados por organizações políticas e pessoas desterritorializadas.
do lado ali, eu acho. É lá em cima. É para cima, eu acho. É aí mesmo? Tá. Os territórios organizados, chamados de núcleos de base, e é deles que devem surgir as diretrizes de ação, pois é onde emerge a organização, a direção de luta. Os coletivos, organizações e pessoas desterritorializadas chamamos de elos da teia, pois são conectores que ligam aos núcleos de base. Os elos não devem pautar a organização da luta, pois antes precisariam cumprir a tarefa fundamental de se tornarem territórios organizados, mesmo na cidade. Entendemos, portanto, que aqueles que organizam seu território podem dirigir a luta dos territórios. Os demais devem seguir, dialogar e ajudar nessas tarefas. Isso não quer dizer que as pessoas dos elos não tenham importância no processo organizacional das nossas lutas. Os elos são fundamentais e muitas caminhadas táticas e passos, tarefas, só serão cumpridos graças à participação firme. Porém, aqui riscamos o chão para dizer que a frente da liderança devem ser dos povos que se autogovernam e não dos intelectuais. Estes que estão sempre sedentos por serem lideranças, de novo, pensamos nós que quem já organizou seu território é quem pode dirigir, quem ainda não se organizou. É do território que emergem as lideranças capazes de organizar nossos povos. Agora, alguém levanta a mão? A Luiz, então. A cooperação é o fundamento dessa aliança entre territórios organizados e militância desterritorializada. É a partir dessa ideia que surge a organicidade da divisão, que nada mais é do que um coletivo composto de gente de núcleos e elos com uma função específica. Temos para fins de exemplo a divisão de comunicação, que dá passos para difundir nossos pensamentos, registrar parte de nossas memórias e articular a luta com povos e movimentos que ainda estão longe de nossa palavra. Por fim, a organização precisa ir se descentralizando, ou seja, construindo regionais que deem conta das reuniões dos territórios que estão mais próximos. Isso porque entendemos que os conflitos, a rede de apoio, a logística para a produção e outras questões têm sua própria espacialidade. Então, tão logo se multiplica o número de territórios em uma dada região, há que se constituir uma regional própria da teia, de modo a se organizar e fazer suas reflexões, sempre compartilhando-as com as demais, alinhando os principais debates, produzindo consensos com outras regionais. A produção de consenso deve ser uma prioridade absoluta, porque queremos andar juntos, lutar em uma grande aliança. Então, é fundamental ter muita paciência e cuidado ao tomar decisões e sem consenso, pois elas podem fazer parar o processo de tessitura de alianças para a ação. Passo para a Clara. Aqui é importante dizer que cada acampamento, assentamento, aldeia, comunidade e organização territorializada precisa construir suas relações de aliança de modo a ter elos da teia próximos e disponíveis para apoiar as lutas, cumprir tarefas específicas e fortalecer as lutas pelos territórios. Não há luta que prescinda de ajuda. Ninguém é tão autossuficiente em sua luta a ponto de não ter que contar com alianças e militância que se engaje na sua obra, ainda que não a coordene. Por isso, é importante trazer para perto coletivos agroecológicos, organizações de estudantes, professores universitários, grupos de pesquisa, associações, institutos de pesquisa e coletivos políticos que possam cumprir tarefas específicas junto aos povos. É assim que tecemos a teia e ampliamos a nossa capacidade de ação. Nós possuímos uma carta de orientação interna que nos ajuda nessa construção. O pouco que podemos dizer é que as reuniões são convocadas para definir os rumos em cada caminhada e para distribuir as tarefas, passos, que cada comunidade, organização e movimento devem cumprir.
Eu passo para... Peraí que eu não consigo ver os nomes. Maria. Alan. Tá aí? Oi, tô aqui. Boa. Tá no de cima ou no de baixo? No de baixo? Para nós? Para nós, a organização interna de cada movimento, povo, organização ou território é um debate que compete às pessoas que ali se organizam. Podemos falar de concepções e práticas que consideramos virtuosas, porém não queremos, de modo nenhum, pautar o processo organizativo interno de quem anda conosco. Há que respeitar as diferenças que são ideológicas, de tradição de luta e, por vezes, de ancestralidade. Assim, um terreiro possui a liderança referendada espiritualmente e não por uma assembleia. Há comunidades em que a linhagem ancestral tem mantido um predomínio das lideranças. Outras definiram politicamente que o comando é de mulheres. Tem quem eleja a sua liderança, tem outros lugares que são os mais velhos que definem isso. Do mesmo modo, a forma de divisão das tarefas internas muda de comunidade a comunidade. Há, contudo, questões que precisamos enfrentar, como o vício de impor exclusivamente às companheiras as tarefas domésticas, bem como o excesso de falatório e autoritarismo dos homens nas reuniões e atividades coletivas, por exemplo. Essas questões estão enraizadas em nossos territórios e são como pragas que herdamos do colonizador. Há quem defenda atacá-las com herbicidas potentes. Nós temos escolhido a agroecologia e controlamos uma praga com o cuidado da terra, situação e o bom consórcio entre plantas, outras práticas. São essas as ações capazes de ir revitalizando o espaço outrora infestado. Então, há que transformar radicalmente essas más condutas, aprumar os homens e seus territórios e organizações para que tenham, concretamente, atitudes mais condizentes com a grande luta contra o patriarcado. Contudo, também aqui há que ter respeito pelas diferentes formas e ritmos com que cada povo, território, comunidade e organização vai produzindo essa revolução. Igor, já foi? Ainda não. Vamos lá. Vocês precisam entender isso. É muito sério. Há organizações que já resolveram suas questões raciais porque se fundem no debate racial e estão há muitos anos pautando-os de dentro para fora. Porém, há outras ainda engatinhando nessa questão. Da mesma forma, há coletivos feministas que possuem excelente acúmulo no debate de gênero, mas há comunidades, núcleos de bases e organizações onde ainda impera o machismo. E todos nós temos que superar todas as violências, mas não as superamos de uma vez só, e nem por decreto. Como um riacho que se forma junto a uma fonte, cresce e corre para chegar ao mar, nós não começamos grandes, profundos e caudosos como os vemos na foz. Nós começamos pequenos, finos e rasos. Mas ali adiante, outro rio, outra luta se incorpora ao nosso rio, nossa luta, e nos fortalece. E nossas águas ficam mais fundas. Depois de muitos afluentes irem se incorporando à nossa luta, então, na foz, somos um rio forte, poderoso, que por vezes consegue fazer efeito até nas marés. E nós queremos ser o mar porque o mar é poderoso, é onde todos os rios, lutas, se encontram. É assim que vamos ganhando profundidade até sermos mar de luta. Posso passar? É que eu não consigo ver aqui as pessoas. Marcos, pode falar. Oi, posso? Licença.
A luta do território pesqueiro nos ensina os respeitos e reverências com o mar e sua gente. A luta contra o racismo do terreiro nos ensina os respeitos e reverências aos ninquices, perdão se não é assim que pronuncia, voduns e orixás. A luta dos povos originários em defesa da natureza nos ensina que não há divisão entre nós, humanos, e o que chamamos de bioma. E para muitos povos entre nós, a natureza e os seus encantados. E assim por diante. São pouquíssimas as organizações que nascem prontas para todos esses aprendizados. Nós teremos que ir aprendendo na medida em que convivemos e lutamos juntos. Há que ter certa paciência nessa dimensão de nossa jornada. Posso passar? É isso? Kayana Miura. Já foi? Com licença. Isto significa, por outro lado, que precisamos aprofundar nossos conhecimentos nas diferenças que existem dentro de nossa grande aliança preta, indígena e popular. A sedução da simplificação pode levar muitas pessoas a quererem colocar a todos nós numa chave interpretativa de classe. Compreendemos, mas existem razões para não estarmos falando de classe apenas. Ao longo do século XX, a identidade de classe carregada pelos partidos de esquerda tentou dar conta das nossas diferenças, criando uma homogeneização, enquanto diziam estar produzindo hegemonia na classe. Ou, em outras palavras, dizendo que estavam no processo de organização e inspiração dos povos, mas estavam também tomando-os com a mesma régua, com a mesma forma, tentando encaixá-los em um espaço onde eles não cabiam. Assim, muitas organizações de esquerda puderam ser racistas e desrespeitosas com a espiritualidade dos povos, por exemplo. Nós, por outro lado, entendemos que é fundamental ter conhecimento qualitativo sobre nossas diferenças, pois entendemos que essa grande aliança é heterogênea e não possui qualquer razão para se tornar uma identidade monolítica. Nós queremos unidade na ação, na prática, na construção da superação de nossos inimigos, não na estética, na forma de nos organizar, de falar, de vestir. Aprofundar o conhecimento sobre nossas diferenças ajudará a nos respeitarmos mais e a agir melhor. Por exemplo, quando nossas companheiras e companheiros fundamentados no Evangelho conseguem entender a espiritualidade do terreiro e rompem com os preconceitos construídos historicamente pelo racismo, de igual forma, quando as matrizes de organicidade dos povos e organizações vão se tornando compreensíveis para os demais. Isso favorece o aprendizado e o respeito de todos para com todos. Enfim, a tarefa de construir territórios livres precisa de gente consciente e que não se sinta seduzida a dominar seus companheiros e aliados. Próxima pessoa pode ser Ana Gabriela. A gente vai fazer direto? Os três, gente, qual é a proposta? vai dar 9 Porque horas tem tanta agora. coisa aqui, né? Exatamente, Maria. Mas a gente só tem mais 3 páginas, né? O que vocês acham? A gente continua a leitura ou a gente para aqui e segue para a discussão? Agora é um novo capítulo? Isso. Eu concordo um pouco com a Maria, tem tanta coisa interessante na apresentação, né? Então, talvez se a gente continuasse, a gente vai perder um pouco dessa vibe, não sei. Mais alguém quer dar alguma sugestão? Acho que para um primeiro encontro, né, a gente pode se aproximar, se afinizar um pouco mais num debate um
pouco mais profundo, né, desse primeiro capítulo, dessa apresentação. Eu quero pedir desculpas, né, porque a gente pulou uma frase muito importante, né, que segue aqui o início do livro. Eu só queria trazer, né, esse início da apresentação aqui. O que nos une é maior do que o nos separa, do que o que nos separa. Paz entre nós, guerra aos senhores. É uma frase, né, utilizada por vários mestres e mestras, né, dessa terra, mas que a gente traga isso para a prática, né, e exercite nas nossas próprias relações o conhecimento disso. Então, agora a gente abre, né, para o debate mesmo, para a partilha das ideias. Levantem as mãos, né, e vamos. Quem não fez a leitura também, quiser dar uma palavrinha agora, próximos encontros, isso vai ser rotativo também, então, para todo mundo estar compondo. Gratidão a todo mundo que leu e participou e contribuiu aí com o nosso estudo. Pode lançar, querida. Nossa, eu sempre fico perpassada com esse livro, mas acho que uma coisa que me chama bastante atenção é a questão da nossa organização, sabe, quanto movimento. Eu fiquei bem atenta à questão da urbanidade, né, que ele cita que é possível nos dois territórios, assim, e fico pensando que para mim é muito novo essa coisa da cidade, tenho tido que estar na cidade, né, mas eu levanto essa questão dos elos, né, fiquei muito atenta assim, a essa questão dos elos, como eles são importantes, né, enfim, muitas coisas, mas isso me chamou bastante atenção, sabe assim, a importância dos elos também, não só dos núcleos de base, né. Posso falar? Liliane. Oi, minha lindinha. Bom, pessoal, eu acho, assim, é um texto bastante forte, bastante crítico. Eu não concordo com tudo colocado, porque talvez entre vocês aqui eu sou das mais velhas. Eu participei do século passado do que era formar uma organização como essa de esquerda. A nossa chance de conversar revolucionou o século XXI, que é isso que nós estamos fazendo agora. Então, eu acho que foi muito pesado em analisar criticamente a esquerda, como só intelectuais. A gente tinha boas intenções, nós temos ainda, e eu acho que tem muito pessoal da esquerda que se sente intelectuais e que não fazem. Por quê? Porque não tem esse encontro. Então, eu acho que a gente não tem que se dividir. O que nos une é muito maior do que nos separa. E eu senti um texto muito pesado em dizer o seguinte, que na hora que a gente se sente como se fosse de esquerda, e pudesse dividir quem é o que faz e quem que pensa. Todo mundo precisa pensar e todo mundo precisa fazer. Agora, pessoal, aproveitando essa época que nós estamos aí vivenciando, e a minha experiência nas comunidades de base, sozinha mesmo, trabalhando, eu vejo o seguinte, o que nós escrevemos aí nesse texto é bonito, tão bonito quanto os intelectuais lá de esquerda, que eu chamo esquerda caviar. É muito difícil fazer esse elo. Hoje, eu sou de Bauru, pessoal, e dentro da nossa comunidade tem gente voltando no Bolsonaro, porque eles acreditam que tem muitas pessoas que ficam com preguiça por causa das Bolsas Famílias. O que eu quero dizer, e vou parar para não me estender muito, porque esse assunto me interessa muito, é que a gente precisa lugares de afeto. Sabe quem criou os afetos? As igrejas protestantes. E hoje nós estamos entrando quase, regredindo mesmo a Idade Média, porque nós não fomos capazes de criar o que o texto muito cita, que é a aceitação, a diferença, reconhecer que não tem líderes, que por eu ter estudado por um acaso, eu não sou melhor do que quem já nasceu fazendo. Aliás, na minha opinião, quem nasceu fazendo é muito mais importante do que pensa. Enfim, mas eu só acho que a gente tem que ter cuidado com isso, que é muito difícil fazer o que está escrito no livro, que é essa questão do elo, de organizações de pessoas que vão lá e fazem a praxis.
Então, só queria dar um pouquinho de advogado do diabo, que apesar de eu concordar com tudo que foi colocado, é muito difícil de fazer. E talvez a gente cometa o mesmo erro que a minha geração cometeu, em fazer essa segregação, porque a gente achava que estava sendo revolucionário, e, de fato, vocês têm razão. Não foi revolução nenhuma. A história mostra, não são as palavras. Então, é isso, gente, que eu queria comentar, mas, como disse a Maria, tem muito mais coisas, né? Assim, como fazer, onde fazer, mas essa foi a minha sensação desse capítulo. Pode falar, Dé. Então, sobre o que a Liliane estava falando, eu não sei se vou falar alguma merda aqui, mas é um ponto que eu estava pensando, assim, sobre os intelectuais, enfim. Pelo que eu venho percebendo, esse negócio, tem até uma parte no livro, né, que fala que quando os intelectuais, eles tentam assumir o poder, eles realmente, o poder meio que sobe a cabeça. Porque a voz sempre foi dada para os intelectuais de um sistema acadêmico que é um sistema patriarcal e que é um sistema europeu também colonizador, né? Então eu acho que vem nesse sentido assim da gente valorizar, no caso, a sabedoria ancestral, a sabedoria popular que não tem essa linguagem e que muitas vezes preza pela pedagogia da oralidade, porque nem todo mundo vai conseguir entender o que um intelectual, né, que estudou, de repente, numa universidade ou que vem dessa linha acadêmica, está transmitindo, porque é uma linha que é a grande linha de dominação e que nem todo mundo tem acesso. E que é uma linha extremamente machista e que não valoriza a sabedoria popular, né? Que também é uma ciência. Na verdade, não que é uma ciência, mas que tem ciência, né? Enfim, é esse pontinho que eu queria. Gratidão. Boa noite. Vocês me ouvem aí direitinho? Obrigado. Eu queria aproveitar um trechinho da fala da Débora. Antes eu quero dizer que meu nome é Elton, eu sou de Pernambuco. É minha primeira vez aqui. Estou muito feliz de poder participar. Estou achando tudo maravilhoso. Se você já frequentei vários movimentos de esquerda, assim, e essa divisão do intelectual, do acadêmico é muito clara, assim. A linguagem ela não atinge o povo, sabe? Parece que o povo tá nesses movimentos, assim, para vender água, camiseta, mas ele não tá participando realmente do que está acontecendo. Os movimentos eles são levados pela galera mesmo, assim, intelectual, a galera acadêmica e tal. E eu sinto muito isso, sabe? Eu sinto que falta uma linguagem mais popular, uma linguagem que atinja essas pessoas, que façam com que elas sejam inseridas também dentro desses movimentos, né? A linguagem acadêmica é muito complicada, né? Assim, eu falo porque eu tenho formação e às vezes é complicada para mim, né? Imagina para o cara que é o padeiro, que é o motorista do ônibus, que é o cara que vende espetinho na praça, sabe, assim, como essas pessoas, elas não são impactadas pelas ditas verdades, sabe, que precisam ser ouvidas. Isso me deixa muito triste, assim, me deixa, né, assim, numa situação de que parece que isso nunca vai chegar, sabe, elas nunca serão alcançadas. E eu acho que a gente precisa mudar essa realidade, trabalhar essa linguagem, começar a falar a língua desses povos, para poder inseri-los, né, dentro desses meios. É isso. Obrigado. É mais uma revolta. Valeu. Salve. Sou Igor, sou daqui da cidade de São Vicente, da periferia, da Quebrada, e tô aqui para unificar mesmo, para estar junto dessa luta. E antes de eu falar sobre o texto, que é sobre o texto, na verdade, isso que eu vou falar. Essa questão do elo, né, da gente pensar em trazer a periferia,
não trazer a periferia, mas poder abrir esse espaço da periferia, conhecer mais a fundo essa nossa história, né, essa nossa origem, eu acho que é um elo primordial, porque na periferia é onde está toda essa lógica, né, capitalista, toda essa lógica do sistema de nos tirar tudo, desumanizar, né, tirar nossas origens. E essa miscigenação, né, que acontece nas periferias, onde a gente tem muitas pessoas de origem indígena, muitas pessoas de origem africana, e é uma mistura que a gente não sabe a gente não se reconhece, né, como nenhuma nem outra, a gente fica nesse sem saber, e aí o sem saber a gente vai entrando nessa lógica que o que me pega muito no texto é a questão da fome. E a fome, ela é algo que cada vez alastra mais, né, nesse nosso país, e aí a fome ela traz no indivíduo essa questão de sobrevivência, de que ele não tem espaço para se politizar, pensar em outras coisas. O único espaço e tempo da vida dele é para comer, é para não passar fome. Então, essa foi uma tática, né, de trazer essa nossa desmobilização. Então, uma das coisas, né, o texto ele vai abrindo essa nossa perspectiva de pensar que realmente a gente segregando, a gente entre esquerdas e direitas, a gente que está nas margens, a gente que está na terra, a gente não está sendo contemplado entre as direitas e as esquerdas. Porque as direitas e as esquerdas elas têm um objetivo comum que favorece mais a burguesia, né? Quem já está nesse poder. Então, eu acho que essa ideia, né, de a gente pensar, porque é uma coisa que só para encerrar aqui, uma coisa que eu venho muito pensando, ainda mais vendo esse cenário, né, atual que a gente está de disputa entre direita e esquerda, é que essa luta, né, que vem há anos entre um lado e outro, ela se esquece de quem realmente está na base, de quem faz corpo desse nosso país. Então, eu acho que entre direita e esquerda eu estou embaixo, eu estou na terra, eu estou no solo, eu estou na favela, eu estou na maré, saca? É isso, gente, simbora. Então, colocando assim, né, a questão que fala em relação aos intelectuais e o papel dos intelectuais e também dos núcleos e dos elos, assim, a questão de que o texto às vezes é duro com os intelectuais, né, querem liderar, não se trata nem de uma crítica, assim, aos intelectuais em si, e sim a ideia do papel do intelectual, né, de que essa ideia de que na esquerda o intelectual é o cara mais iluminado, né, você tem uma vanguarda de intelectuais que vão chegar nos territórios, que vão chegar nos lugares e iluminar as pessoas, né, trazer a verdade, organizar, quando, na verdade, a questão é que a proposta é lutar ao lado, né, não é tipo, né, quem tá chegando nos territórios não é chegar para trazer uma verdade, é chegar para estar lutando ao lado, e essa também é a questão dos elos dos territórios, porque cada território tem seus processos, tem suas prioridades, tem as questões com que está lidando, né? Tem suas formas de organização, né? Como cada aldeia se organiza para lidar com uma questão, como cada quebrada se organiza. Então, quem está chegando de fora também é justamente essa proposta de caminhar ao lado e da gente ir fazendo essa aliança, né? Tendo essas diferenças, mas todo mundo caminhando ao lado. Então, e está sempre, tipo, impedindo que crie esse espaço para que certos grupos se apropriem e imponham, né? Se imponham sobre os outros, que é algo que muitas vezes intelectuais têm feito ao longo da história, através do partido, através da vanguarda, através de, enfim, de várias formas de organização, e que é um desafio que a gente está sempre tentando superar para que a gente caminhe juntos, respeitando nossas diferenças, né, de organização, enfim. Oi, gente, sou o Nicolas, sou do assentamento Coqueirinho, na cidade de Fortim, aqui no Ceará. Conheci a Teia agora, né, no encontro que teve aqui. E aí, acabei vendo sobre o grupo de estudo e assim, tá sendo muito massa. Gratidão por esse espaço aqui, viu, gente? E uma coisa que eu tava reparando, assim, quando eu comecei a ler, né, é o quanto isso toca, o quanto essa escrita, essa linguagem, né, que é falada,
ela consegue acessar a gente, sabe? Que eu acho que é um pouco dessa parada de conseguir fazer com que essa linguagem esteja, né, nos locais, né? E aí ela nos acessa, assim, estou apaixonado, assim, porque aqui dentro do assentamento a gente tá numa luta, né? E aí eu já sou neto da galera que chegou aqui, e aí muitas coisas aconteceram dentro do assentamento, né? E essa história ela precisa continuar. E aí chegar um material desse assim de luta e tal para a gente tá muito massa. Até conhecer pessoas que é justamente essa parada do elo, né? Ter essas pessoas próximas dá uma mudança assim, um potencial, sabe? Uma segurança, uma força, sabe? Você partilhar com outras pessoas, trabalhar esse afeto dentro das comunidades é incrível. E aí, é isso, eu acho que eu concordo muito a, a fala de trabalhar com o local, né? Esses povos tradicionais, estava vendo até um documentário sobre a galera indígena da Amazônia, né? E aí, essa população está há muitos anos organizada com conhecimento popular, está há muito tempo construindo e vivendo em harmonia com a terra, e por esse dado pouco momento que a gente está estabelecendo uma outra vibração, a gente consegue destruir muita coisa, né? E aí eu acho que essa parada de voltar ao conhecimento popular é muito importante, né? E é isso, para falar muito. Eu só queria falar uma coisa rapidinho dentro do que a Luísa falou. Eu tenho um termo que eu tenho usado, que a fala dela me trouxe, né, que é a costura de mundos. Acho que a gente tem que ser costureiro de mundos, sabe? Porque é muito importante a nossa voz em alguns contextos, sabe? Para ver o que a gente está fazendo, o que a gente está criando, qual é a nossa vida de dentro para fora, né? Senão os mundos ficam sempre colidindo. Acho que a gente tem que começar a pegar umas agulhas e costurar, que é meio que eu estou fazendo na Terra há bastante tempo. Então, acho que essa ideia, quando ela falava, eu acho que é bem o que a gente tem que fazer mesmo, assim, eu sinto. Vai falar de novo, Nicolas? Não? Ah, tá. Queria puxar o gancho, né, do comentário que o Elton fez, né, sobre a comunicação acadêmica, né, como isso atrapalha, né, a linguagem com a nossa comunidade, né, com nossos povos. E até hoje eu tenho esse estereótipo dentro de mim, nossa, tem que falar bonito, né, para ter uma impressão legal. Mas não, eu percebi que a gente realmente, né, tem que criar um tipo de comunicação, né, para que o povo possa compreender nossas lutas, né, nossos objetivos. E essa abordagem que o livro representou sobre a esquerda hoje em dia, eu não enxergava isso antigamente. Por mim, era tudo mais de rosa, cheio de movimentações, né, atos e tal. Aí eu debatia sempre com meu pai, né? Meu pai é uma pessoa totalmente conservadora, né? E eu debatia, ele apontava isso ou não, eles não são assim. Mas eu nunca estudava para ver esse fato, né? Eu sempre, sim, na mídia, né, na comunicação, então nunca me atentei. E agora, como eu comecei a participar do coletivo, né, Libertária, e li esse livro da Teia, né, me fez perceber de como meu pai estava certo, né? E é isso a gente reconhecer nos debates, né? Não só criticar, né, a pessoa, mas reconhecer a fala dela, né, e reconhecer quais pontos, né, que ela pode estar falando no fato e como construir isso, né, sabe, uma maneira ampla, né, no caso. Então é isso, sabe, o bom desse capítulo, né, faz reconhecer ou não a organização por fora e tanto a nossa organização também, né,
para a gente perceber que caminho, qual direção que ela está levando, né? E como nos atentar com isso também, né? E é isso. Não tem mais mãozinhas levantadas. Seria muito legal, né? Se mais alguém quiser participar, contribuir. Eu lembro que no comecinho, que no comecinho da leitura, se falou muito da prática de se falar muito e agir pouco, né? Tem muito isso, assim. Já participei de coletivos, que a gente convida aquelas pessoas que a gente julga mais ativas dentro do movimento e tal, e elas dão aqueles discursos maravilhosos em cada reunião, e aí quando você vai dividir as tarefas, as pessoas não participam. Parece que a participação delas é só falar. Elas estão ali única e exclusivamente para discursar, assim. Na hora de colocar a mão na massa, meu amigo, vou te falar, viu? Ninguém aparece, assim. São as desculpas, assim, aí te mandam uma mensagem de 2 horas da manhã no WhatsApp, olha, cara, eu lembrei de uma coisa aqui, que o compromisso marcado há meses e eu tinha esquecido e não vou poder participar. Isso são 3, 4, 5, 6, 7 que fazem isso. Aí você vai, sai sozinho, com mais 2 ou 3. É muito importante, assim, você sair, sabe, dessa zona de conforto do falatório e realmente colocar a mão na massa, sabe? É a ação direta, né? É o fazer realmente, é fazer acontecer. E a gente ainda, dentro dos movimentos, ainda ocorre muito esse tipo de erro, sabe? De achar que essas pessoas que estão ali na frente falam, cai na conversa de novo do intelectual, sabe? Que está lá na frente, que está falando, é o cara que realmente deve liderar, deve seguir. Na verdade, ele nem é aquela pessoa realmente de trabalho, de força mesmo, sabe? É isso. Eu queria falar a respeito dos nossos inimigos, né? O latifúndio, enfim, os especuladores imobiliários. Eles são bem ativos nesses movimentos, assim, assentamentos. Se vocês não tiveram a oportunidade de presenciar alguma coisa assim, eu, antes de atuar com um coletivo, Ação Libertária aqui em Bauru, eu andei numas andanças aqui pelos movimentos da região. E eles fazem bem a festa mesmo, porque lá nós não estamos presentes, né? Tanto assim. E eles acabam enchendo a cabeça do povo. E muitas vezes entrando lá e fazendo parte dos movimentos, assim, né? Vendendo a ideia de que, por exemplo, uma monocultura seria viável para um sítiozinho de 2 hectares. E eu vi essas situações assim acontecendo, né? E é bem difícil, assim, de ver que os movimentos estão sendo corrompidos na base. E aí, muitas vezes, as pessoas do próprio movimento que tentam impedir isso são caladas, violentadas, ou enfim. É mais esse relato que eu gostaria de trazer para a discussão. É pior que é isso mesmo, né? Para a gente estar podendo confrontar isso, para a gente bater de frente com isso, a gente tem que estar presente nos territórios, tem que ter contato com essa realidade e tem que estar atuando junto com quem está lá, tentando muitas vezes enfrentar isso e não está tendo condição, né? E assim, outra coisa também que foi falado, né, sobre o falatório, é foda mesmo, porque às vezes nos espaços online, né, nos espaços da militância e tudo, as pessoas estão sempre, assim, se posicionando sobre a última polêmica, se posicionando sobre a última treta, tem muita falação, mas, assim, para divulgar um chamado para uma ação, é muito difícil, as pessoas não divulgam muito chamados para ação, pedido de maldeio, de assentamento, ou para trazer gente também, para trazer gente para as ações, para os mutirões, também é difícil, né? Então, a gente está sempre seguindo para procurar trazer esse engajamento real, né? Trazer esse engajamento, trazer esse contato, que é isso que vai mudando, isso que vai criando os laços também, né?
Igor, você estava com a mão levantada? Você abaixou? Quer falar? Igor, você vai falar? Oi? Ai, gente, é que vai ter mais alguém querendo falar que não falou, porque aí... Vai, eu vou falar então. É que tem essa questão que vocês colocaram assim do coletivo, eu acho que tem muita questão, que inclusive eu ia indicar para a gente também fazer uma leitura breve no que tem no texto, que é sobre o ego, né? Porque muito desse lugar do coletivo é a gente se desprender desse negócio que todo mundo tem, né? Que é o ego. E às vezes esse rolê de um querer falar mais que o outro, um querer ser mais, e a gente acaba, sabe, saindo do lugar comum, né? Desse rolê que deveria ser o interesse comum de todos no movimento, né? Que é esse rolê democrático, esse rolê de comunidade. E aí eu não sei, posso ler uma parte desse texto? Está no começo, que ele fala exatamente sobre isso que a gente está discutindo. Eu acho importante... exatamente isso. Posso ler aqui? Que eu estou com ele aberto. Atitude reta do eu para atos corretos do ego. Favor e desfavor geram angústia. Honras geram dissabores para o ego. Por que é que o favor e desfavor geram dissabores? Por que quem espera favor paira na incerteza, sem saber se o receberá? Quem recebe favor também paira na incerteza, não sabe se o conservará. Por isso, causam dissabor tanto o favor como o desfavor. Por que é que as honras geram dissabor? Todos os dissabores nascem do fato de alguém ser um ego. Se eu pudesse libertar-me do ego, não haveria mais dissabores. Por isso, quem se mantém liberto de favores e desfavores, liberta-se da idolatria do ego. Só pode possuir o reino quem está disposto a servir desinteressado. A esse se pode confiar o reino. Laozi. É isso, eu acho que isso diz muito sobre ser coletivo. Então, pessoal, só fazer agora um remate, né? Eu tinha iniciado toda a nossa conversa, então, vamos lá. Nós também não podemos ficar só na fala. Nós agora, estou falando nós mesmo, dando nome, Igor, Débora, Luísa, Joyce. Então, eu acho que a teia se forma, como a Maria muito bem colocou, se costurando, mas fazendo. E eu acredito o seguinte, que os mutirões que são feitos, eu participo alguns aqui em Bauru, ele existe e é uma forma de praticar o fazer, mas ele não cria afeto. De novo, eu quero chamar a atenção para vocês, o papel que a igreja pentecostal tem nas comunidades não foi feito de um dia para o outro. E nós temos condições de fazer isso, porque nós temos o que o Igor eu também li esse texto no início do livro, e eu também acho muito coerente o que você colocou, nós temos esse desejo, mas de boa intenção o inferno está cheio. A gente não precisa só ter boa intenção. Então, só para finalizar, eu adorei estar participando aqui, mas a gente precisa ter caminhos e não respeitar, né? Tentar praticar o que nós acabamos de ler. Para isso tem que ter estratégias. E aí eu não sou a pessoa a ser estratégia, eu gostaria de ser essa pessoa que estou seguindo alguém, não sei, e aí eu gostaria muito de colaborar com a Teia dos Povos, porque eu acho que a essência, a Luísa falou muito bem, junto com a Maria, Débora, acho que todo mundo tocou um pouco sobre isso, que são os elos. Não é porque o intelectual, que hoje se sente iluminado, porque nós estamos numa sociedade escravagista, as pessoas se sentem muito importante quem pensa e quem faz é menosprezado, que a gente não pode também captar para o nosso campo do fazer. Tá? Então, só queria fechar isso e agradecer aqui a participação. Obrigada mesmo, pessoal. Eu quero dizer que eu tinha separado esse poema, né? Essa apresentação que o Igor acabou de ler, estava marcado na página. Eu acho que isso demonstra um pouco, né, dessa sintonia, conexão que a gente vai construindo com pessoas que a gente conhece, não conhece, mas nossos dispositivos internos, né, ancestrais, vão costurando, tecendo isso através das diferenças, enfim. E queria agradecer todo mundo que compartilhou. E queria fechar, porque eu sei que nem todo mundo tem o livro, né?
físico, e eu queria ler um parágrafo que está aqui no final, que diz um pouco sobre o que a gente conversou aqui, sobre as partilhas que foram feitas. Com licença, né? Que nossa palavra ajude a romper ilusões e colocar as pessoas em marcha rumo à vitória contra nossos inimigos. Porém, não é possível sair da inércia enquanto as ilusões que nos colocaram no comodismo estiverem vivas em nossos corações. Não é fácil abandonar uma crença construída pelo Estado, pelas ideologias de direita, pelo conformismo do pensamento de esquerda ao longo dos anos e anos. Não é fácil, contudo, é necessário. Então, acho que todo mundo aqui falou sobre o falatório, sobre ser difícil, sobre os elos, e é um processo contínuo, né? E o que eu gostaria de trazer, assim, é que a gente aprenda, se coloque no exercício de aprender, né? De escutar, de se pronunciar, de se ouvir enquanto se pronuncia, de ouvir os mais velhos, de ouvir os mais novos, né? São sabedorias aí de universos muito delicados e muito complexos, que estão aí para serem compartilhados e trazendo, né, peças para essa resistência de todo dia, né? Todo mundo que está aqui tem uma importância para o território que atua, para o lugar que mora, para a família que pertence, para as relações que constroem. Então, são ensinamentos, né, que vêm para essa luta que é cotidiana, que é do corpo, do coração, da terra. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também, né? Acho que a parte das nossas emoções, né, é o que vão criando sentido para a gente voltar aqui daqui a 2 semanas e se encontrar de novo, sabe? Porque se é só na leitura, só no falatório, tem as outras prioridades que muitas vezes acabam sugando a gente dos espaços reais, né? Então, que a gente continue se colocando aqui realmente de coração. O grupo vai estar aberto, né, para as partilhas, quem sentir, né, de partilhar também de uma forma múltipla das mídias, músicas, textos, produções próprias, né, os coletivos, as organizações próprias que fazem parte. Com certeza isso vai despertar os interesses na teia, e eu acho que é isso que a gente está fazendo, né, reconstruindo a nossa noção de teia, respeitando as partes ali presentes. Eu estou satisfeita, né? Acho que dei aqui minha fala. Só queria dizer também que a gravação vai ser enviada, né? A gente ainda vai criar um canal no YouTube, que a gente ainda não tem, mas teremos aí, abrindo outros espaços de partilha. E aí, né, em breve, nos próximos dias, a gente vai estar divulgando a gravação lá, para quem quiser partilhar com outras pessoas também, enfim. Isso vai ficar aberto, acessível, porque o conhecimento é para ser partilhado, né? Para ser transformado. E, Maria, a palavra é sua. Eu queria oferecer um canto para terminar, se vocês quiserem. Por favor, com muita honra. Eu nasci na mata verde, onde tem os palmeirão. Eu nasci na mata verde, onde tem os palmeirão. Adeus, meus irmãos de luz, até o dia que eu voltar. Adeus, meus irmãos de luz, até o dia que eu voltar. E quando precisar de mim, é só manda me chamar. E quando precisar de mim, é só manda me chamar. Eu moro na Gruta da Pedra, não é difícil de encontrar. Eu moro na Gruta da Pedra, não é difícil de encontrar. Auere. Auere, Tupã.
Gratidão por esse canto, gratidão por esse rezo. Acho que a gente pode fechar com isso aqui, né? Dormir em paz, transformar nossos sonhos em revolução também. Gratidão a todos. Boa noite, gente. Nos vemos na próxima. Boa noite e muito obrigado por tudo.